Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E nós rogamos ao Mestre para que possa envolvê-los com muito carinho, com muito amor, com muita luz e que seus lares possam resplandecer de paz. Dando sequência ao estudo sobre Jesus, hoje nós vamos trazer uma página de rara beleza, chamado Sermão do Monte, trazida pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova. Ele vai nos dizer o seguinte: que difundidas primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo de permanente contato em que viviam com o seu mestre. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma turba de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias de apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicação sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Vejam que esse pequeno grupo foi até Levi. Levi tinha uma vida confortável porque era cobrador de impostos, ele era publicano, ele tinha as condições financeiras muito boas e ele tinha também uma cultura muito boa. E eles foram lá para buscar informação para melhor aplicar a lei de Deus. Olha aqui, grupo felizes, né? De infelizes, mas feliz na busca de encontrar o caminho correto para transitar rumo a Deus. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústia do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado uma restauração de todas as suas energias. Jubilosos, felizes, guardavam as promessas relativas ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se cansados, exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera um novo consolo às almas. E eles eram todos desamparados de qualquer conforto material. Mas a palavra de Jesus os alegrara. Queriam ser de Deus, vibrar
com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte àquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitava. O que Levi fez, porque Levi estava aprendendo, assim como nós também estamos aprendendo os caminhos que nos levam a Deus, é uma coisa que nós praticamos, nós fazemos todos os dias. Nós precisamos prestar muita atenção, porque muitas pessoas recebem a palavra do Evangelho, criam aquela vontade, sentem aquela alegria de saber que podem sair daquela situação em que se encontram, que Deus vai nos ajudar porque Deus é amor. E quando vem conversar conosco, nós dizemos determinadas coisas que ferem e desaba aquele ânimo que aquele irmão estava. Porque muitas vezes nós queremos e fazemos uma interpretação ao pé da letra, e aí vamos dizer assim, mas como é que você vai fazer isso? Você está assim, está assado. Jogamos aquilo que a pessoa estava, tinha sentido, a disposição que naquele momento ela renasceria. Nós vamos lá e sufocamos esse broto que estava nascendo, porque nós vamos dizer que, olha, isso tem que ser feito assim, assim, assado, mas eu acho que você não consegue. Por causa disso, disso e disso que você viu. Porque para o reino de Deus você precisa disso, disso e disso. Temos que tomar muito cuidado. Mas vamos aprender agora com Jesus como é que se faz isso. Levi, naquele momento, ele tirou as esperanças daqueles nossos 3 irmãos aqui. Decorridos alguns instantes, depois que esse grupo saiu, porque não foram só os 3, ele falou com os 3, mas tinham mais. Né? Então todos eles saíram, olhando para os seus erros, e não para o que Jesus ensina. Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: os apóstolos, seus companheiros. É justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos propõem. Jesus fixou o olhar do discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe no ombro. Esta parte é muito bonita. E nós devemos aprender com Jesus. Veja só, ele fixou o olhar com profundo desvelo. Ele não se assustou em momento nenhum com o que o Levi falou, não se assombrou, não é? Ele olhou com piedade, sabendo que Levi estava no início do seu apostolado, começando as primeiras lições, e que
não tinha ainda aprendido que tudo tem que ser feito com base no amor. Com base no fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Mas Levi ainda estava começando, todos os apóstolos estavam começando a trabalhar com Jesus. E Jesus então nos deixa essa lição de que quando alguém nos falar alguma coisa, não vamos retrucar de forma rude. Não, mas não é assim que faz, é assado. Não, como Jesus, vamos ver que todos nós estamos nesse caminho de aprendizado e trabalhar nessa seara, ele exige que todos os dias nós vamos procurando nos conhecer e aquilo que ainda é rude dentro de nós, aquilo que ainda é duro dentro de nós, nós precisamos ir lapidando, transformando de forma que nós possamos trabalhar com mais carinho nos nossos relacionamentos interpessoais. E continua então Jesus, e agora ele vai nos dar uma lição importantíssima através de Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Olha que importante para meditarmos sobre isso. O Evangelho foi trazido para aqueles que estão deserdados da sorte. Os tristes, os doentes, os caídos. E Jesus afirmou isso quando ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quando ele diz que os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, é porque nós, apegados aos nossos negócios, aos nossos afazeres, nós não nos abrimos para Deus. E quando ele diz, na derrota da sorte as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, quando nós estamos com maiores problemas, então nesses momentos que as coisas não estão bem, que nós estamos desanimados, que nós estamos tristes, que todas as coisas não estão acontecendo para nós, é que nós abrimos a possibilidade de permitir que Deus se aproxime de nós. Não é? Porque nós nos distanciamos. E quando nós estamos assim, nós vamos nos achegando. Então nós vamos ouvindo a voz de Deus mais alto. Nós nos abrimos à possibilidade. Nos momentos mais difíceis, o que a gente... Meu Deus, o que fazer? Meu Deus, ajudai. Não é? Então é nesse momento em que vem para a gente esta possibilidade tão forte, tão boa, né, de nós verdadeiramente ouvirmos a voz de Deus. Já aqueles vencedores da terra, aqueles que estão aí, né, sem querer saber de Deus, quando eles têm problemas, o que acontece? Eles buscam soluções dentro da materialidade. Eles não vão buscar o espiritual. Então, mostra-nos Jesus nesse momento, através de Levi, o quanto nós necessitamos levar para esses irmãos que necessitam o Evangelho. E o quanto eles aceitam, porque eles são pobres de espírito. E bem-aventurados são eles. Né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam
um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Nós temos certeza disso porque passamos por isso. Quando estávamos aflitos, quando estávamos muito necessitados e que o Evangelho chegou para nós, esta esperança brotou de forma muito forte e fez uma modificação sensível. E nós ganhamos realmente uma coragem, e essa coragem ela foi tranquila, de esbravar intempestivamente situações. Ela foi lenta, ela foi serena. E ele diz assim: já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido e desapontado. E aproveitou a pequena pausa que se fizera e exclamou: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E Jesus responde em duas frases que nós devemos guardar e colocarmos em prática. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o Mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Olha que frase linda para ser meditada, compreendida, sentida e praticada. Quando nós tivermos essa convicção dentro do nosso ser de que Deus está no comando de tudo, né? E que Ele não age precipitadamente, Ele não é inquieto. Assim como Jesus ouviu de Levi que ele havia feito com seus 3 amigos, com serenidade. E ele vai, então, a partir daquele momento, ele começa a trazer todos esses ensinamentos para Levi. E Levi fica meio assustado, fala: não, mas espera aí, eu só falei isso porque a gente precisava apressar o reino de Deus, a construção do reino de Deus. E entre aqueles que governam o mundo é mais rápido, porque eles têm o poder, eles têm dinheiro, eles têm, né, a caneta para decretos e tal. E aí Jesus está dizendo: acalme-se, não precisa ficar desesperado, tudo virá a seu tempo. E quem está no governo do mundo é Deus, e Ele não age desta forma, com inquietação. É sereno, é tranquilo, e é tudo ao seu tempo. E aí ele vai nos trazer, então, umas lições tão importantes para que a gente entenda. Se nós deixarmos na mão dos homens que governam o Evangelho, e se nós deixarmos com os humildes a diferença de um e de outro, para que a gente perceba que ele realmente disse que o Evangelho ele é o reino de Deus no coração. Mas no meu coração só vai entrar aquilo que eu permito. Se eu não estou preparado ainda, se eu estou envolvido com a materialidade, eu não vou abrir espaço para as coisas maiores que são as espirituais. Porque para entrar o Evangelho no meu coração, eu tenho que ter, naquele momento, humildade para conceber esta maravilha da lei de Deus. E ele então vai dizer assim: agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarrilhando suas armas exteriores,
Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar com nossos esforços. Certamente, trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedras, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O que Jesus disse nesse texto, trazido pelo nosso querido Espírito Humberto de Campos, foi o que ocorreu ao longo da história. Quando o imperador Constantino fez a fusão do cristianismo com os cultos romanos, criando a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir dali, o cristianismo perdeu a sua simplicidade, perdeu o caminho do amor e foram realmente construídos templos maravilhosos, jardins colossais. Os irmãos foram massacrados por não seguirem a mesma religião. Até hoje, nós temos a guerra em muitos países ainda entre os religiosos que se matam porque não seguem a mesma crença. Nós tivemos as cruzadas, aonde os reis invadiram o Oriente Médio para matar aqueles irmãos que seguiam uma outra corrente religiosa. Nós temos hoje ainda irmãos que professam determinadas religiões, que se você disser a sua, ele vira as costas e vai embora, dizendo que você segue este ou aquele tipo de demônio. Foi isso que Jesus disse quando os grandes do mundo se dispusessem a aceitar o reino de Deus. Porque eles não tinham e não têm ainda em seus corações o verdadeiro amor. E ele diz então, é justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos. O apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos de alma branda e humilde dos vencidos. Trabalharmos com os de boa vontade.
aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus com o coração. Esses vão construindo os caminhos por onde esses que Jesus disse são os triunfadores do mundo, aqueles que não aceitam ainda o Evangelho, vão trilhar estes caminhos. Esses caminhos construídos. As duras penas, com lágrimas, suor e sangue dos humildes, dos brandos, dos serenos e dos pobres da terra. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então Jesus está nos mostrando que aqueles que estão nos leitos de dor, que aqueles que não têm facilidades na vida, são incompreendidos por aqueles que eles mais amam. E essas chagas, essas cicatrizes que ficam no espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Se nós passarmos pelas dificuldades que temos, que são enormes, buscando firmemente seguir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo bem, espalhando a caridade como nos ensinou Jesus, estaremos acendendo luzes. E dessas luzes, elas chamam a atenção daqueles que estão endurecidos e daqueles outros que estão caídos, mas não têm coragem de levantar. E são essas luzes que vão clarear, que vão trazer esses nossos irmãos para o caminho que Jesus nos mostrou. E ele continua aqui. Eles saíram das condições nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E é assim. Quem passou pelas grandes dificuldades e as venceu, sente exatamente isso. A nossa fé, ela fica mais robusta, porque aí nós paramos, né, de crer. Porque neste momento nós passamos a saber. Eu não creio mais, não tenho necessidade de crer. Eu já sei. Então eu sigo este caminho aberto, buscando com serenidade e com equilíbrio aqueles que estão ao meu lado para ajudá-los também nessa caminhada, para deixarem de crer e começarem a saber pela experiência. Não é porque eu disse, não é porque fulano disse, mas porque houve a comprovação. E é isso que nós devemos começar a trabalhar. Colocar aquilo que Jesus nos diz, colocar em prática. Nós vamos ter essas comprovações. É também sobre os vencidos da sorte,
sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse inteirinho, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. E traduz-nos, então, Humberto de Campos, este momento. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as veninas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassava brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestes. Sua voz caía como bálsamo eterno entre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentes de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte, soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciões de frontes nevadas pelo inverno da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblantes sorridentes e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que, naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse em júbilo sem limites. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indizível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável.
Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou-o enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus.